Se você colocar na internet Revolução de 32, você vai cair numa matéria de jornal qualquer e tal, num site qualquer, ele vai falar, não, porque a Revolução de 32 é isso, 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 e terminou no dia 2 de outubro com a rendição do Estado de São Paulo. Rendição. Diferente do que ele falou aí, que nunca se rendeu que foi um armistício. Porque é um quiprocó muito grande achar que São Paulo perdeu a guerra de uma maneira se rendendo. O que é uma rendição? Rendição é lutar até o último homem, é a capital, o quartel-general ser capitulado, é levantar bandeirinha branca, é assinar um armistício. Isso nunca aconteceu. Por que não aconteceu? Porque aconteceu, assim como o Ayrton falou, e isso, o que aconteceu foi um armistício. Ambos exércitos combinam, vamos dar um cessar-fogo aqui? Bora então dar um cessar-fogo, que é o que Trump está propondo lá para a Rússia, um cessar-fogo para gerar um armistício e, por fim, o fim do conflito. E só então, para contextualizar o que você está falando, a guerra era entre quem e quem? Era quem contra quem? Só para... Porque muita gente não sabe. São Paulo contra o resto do país, praticamente. É isso? Na verdade, esse termo, dessa maneira, parece que São Paulo estava contra o resto do Brasil. Mas não. Então eu ouvi falar assim. Sim. São Paulo acabou ficando quase que sozinho nessa guerra e teve que enfrentar forças que vieram de diversos estados. Eu procuro dizer assim, para não dizer era São Paulo contra o Brasil. Não, São Paulo era pró-Brasil. São Paulo queria uma Constituição. Então veja que se eu falasse assim, parece que quem está em outro estado vai falar, São Paulo era contra o meu estado. Fala São Paulo quase que se separar do armistício. Exato. O armistício, a gente está lutando e falamos, mano, vamos parar com isso daqui. Vamos encerrar por aqui. Sim, mas o resumo, teve ou não a Constituição? Teve uma Constituição, porque São Paulo estava perdendo belicamente e ia perder, porque era São Paulo pequeno e enfrentando forças que vinham do resto do Brasil. Né? Ou seja, era 30 mil homens contra 200 mil. Muito bem armados, municiados. 30 mil contra? 20 mil. 200 mil. 200 mil, exato. 200 mil contra 30 mil. Contra 30 mil paulistas. Certo. Entendeu? Eles tinham blindado, eles tinham navios de guerra, eles tinham muitos aviões, eles tinham muito artilharia, eles tinham muito tudo. E ainda assim, claro, não era o melhor exército do mundo, era meio zoadinho, mas tinha. Agora você imagina São Paulo como estava, que estava desarmado e tal, houve várias manobras anteriores à Revolução que desarmaram São Paulo, deixando ele mais seguro, porque Getúlio Vargas tinha uma preocupação, voltando até ao termo lá do golpe e revolução, ele dá um golpe junto com seus asseclas e tal, não é só Getúlio Vargas, então são civis e militares juntos fazendo esse golpe, para aí sim tomar o poder e aí sim gerar uma revolução. Porque assim, eu dei o golpe, tomei o poder, mas e agora? Eu preciso me sustentar aqui e para isso eu preciso montar uma estrutura administrativa para continuar no poder. E ele vai fazendo isso ao longo dos meses, São Paulo vai participando disso. Eclode a Revolução de 32, encabeçada por São Paulo, Mato Grosso e lideranças de diversos outros estados que apoiaram São Paulo, reivindicando essa Constituição. Então essa guerra ela tem essa característica de ser São Paulo lutando, enfrentando forças que veio de todos os lugares e ficou aprisionado aqui. E esse armistício ele se dá de que maneira? Porque São Paulo estava perdendo, que era forças muito maiores. Em diversos locais São Paulo estava perdendo, em outros mantendo as posições ali. Né? Mas aí, para acabar com danos materiais, mais gente que tinha morrido, já vou dar um número de mortes da Revolução de 32, ambos tentavam um acordo. Né? Esse aqui não queria o que esse estava pedindo e vice-versa, até que eles chegaram num acordo, chegaram num documento chamado Protocolo de Cruzeiro, assinado no dia 2 de outubro, lá no município de Cruzeiro, na Escola Novo de Azevedo, num prédio que existe até hoje. Tive uma honra de fazer uma palestra dentro desse lugar, inclusive. Caramba, que legal. E aí é proposto esse armistício. O armistício era pior para São Paulo. Os termos, os códigos desse armistício, ele era... O armistício é um documento... É um documento que mostra, vamos parar a guerra, então tem que ser feito isso, as partes se comprometem a isso e tal. Tipo isso aí, tipo um contrato, né? Isso era pior para São Paulo, mas São Paulo já estava perdendo, então meio que aceitou São Paulo, vírgula, né? Porque quem é o chefe da Revolução de 32? É um militar? É o povo? Não, é o governador do estado de São Paulo. É ele que oficialmente desencadeia a guerra. Quem que era na época? Pedro de Toledo. Pedro de Toledo. Tem uma rua Tem várias. Acho que na Aclimação, Pedro de Toledo deve ter. Exato. Tem ali. praia, né? Tem uma cidade com esse nome. Cidade? Pedro de Toledo. Tem uma... O que aconteceu com ele no final da... Ele morreu em 35, ele já era velhinho, com 72 anos em 32. Mas não morreu na guerra. Não morreu na guerra. Nem deve ter participado também, né? Ele participou, ele é o governador do estado, ele não participa diretamente dos combates, né? Senão, se ele morre, fica né? sem uma liderança.
Então, a guerra acaba dessa maneira. Com esse armistício, os termos eram piores para São Paulo, mas eles queriam o quê? Uma Constituição. E a vitória veio. Porque ela pode ter perdido belicamente, mas ganhou no ideal. Sim. Porque eles queriam uma nova Constituição e a Constituição veio em 33 com a Assembleia Constituinte. Que era o objetivo, né? E 34 com a Constituição, exatamente. Sim. E várias lideranças que participam da Revolução de 32, muitas são presas exiladas e várias outras que participaram chegam ao poder novamente. Então, São Paulo, o estado de São Paulo, ele caiu, como diz no filme, mas caiu para cima, parceiro. Pode crer. Caramba, hein, gordão? O cara é uma enciclopédia, velho. Valeu, gente.